Calculado a força cortante, partiremos agora para o momento fletor. Então, a gente indica aqui momento fletor. Olhando o corte, começaremos aqui pelo lado esquerdo do corte, né? A gente computa o equilíbrio deste lado esquerdo, depois a gente computa o equilíbrio no lado direito, né? Então vamos lá. Rxa é uma força que não efetua momento, porque esta força está paralela à direção aqui do braço, da viga, né? Então ele não tende a forçar uma rotação na viga em relação ao corte. Portanto, ele não executa momento. RYA e W de X são forças perpendiculares aqui o braço, né? Este braço aqui da viga, né? Este braço aqui, né? Em relação ao corte, as forças tenderão a causar uma rotação. Portanto, elas estarão efetuando um momento em relação ao corte. Tá? Tudo é tomado em relação ao corte. Tá? Então, começaremos por RYA. Então, o momento vai ser RYA vezes a distância de aplicação da força, que é RYA, até o corte, que a distância é definida pela cota X. Né? Depois, né, o momento devido à força W de X. Né? Veja que eu considerei RYA positivo porque se eu olhar aqui o lado direito do meu elementinho de sinais, né, veja que o momento que tem um sentido horário, né, momento com sentido horário, ele é definido como positivo. Então, a gente vê que a força RYA executa um momento horário, né? Se você olhar aqui, ela executa um momento horário em relação ao corte. Tá? Então, ela é definida como positivo, porque ela está aqui do lado esquerdo do corte. Então, do lado esquerdo aqui do elementinho de convenções de sinais diz que o sentido horário é positivo. Então, por isso que eu não coloquei sinal nenhum. Quando não tem sinal nenhum, significa que é positivo. Tá? O contrário é o W de X, né? W de X está executando, então, um momento anti-horário. E aqui o momento anti-horário no lado esquerdo, se a gente olhar aqui, ó, no elementinho de convenções de sinais, a gente percebe que é um momento contrário do que é considerado como positivo. Portanto, o momento devido à força W de X é um momento negativo. Então, a gente põe aqui um sinal de menos. Aí a gente executa o W de X vezes a distância da força W de X até o corte. Bom, W de X, né, W de X é a força concentrada resultante do carregamento distribuído aqui, ômega. Só que esse ômega não é o completo, aquele que a gente calculou no equilíbrio, né? É o ômega que vai do ponto A, né, aqui do vínculo A, né, ele vem aqui do vínculo A até o corte. Né? Então ele vem do vínculo A até o corte. Essa é a distância. E a distância para se computar a carga concentrada é x. Tá? Tudo bem? Bom, como a gente sabe que o carregamento distribuído aqui ele é constante, ou seja, ele tem a forma retangular, a gente sabe que o carregamento concentrado equivalente ele atua no centroide da figura formada pelo carregamento distribuído. Né? Então ele está exatamente aqui no meio do retângulo. Tá? Se ele está exatamente no meio do retângulo, ele está a x dividido por 2 do corte, tá? E a x dividido por 2 do vínculo A. Tá? Então a distância que eu vou multiplicar aqui é x, né? Vou fazer o x direito, né? É o x dividido por 2. Tá? Bom, feito isso, aqui do lado esquerdo não há mais nenhuma força executando o momento fletor em relação ao corte. E também não há nenhum momento fletor puro sendo aplicado desse lado. Então, a gente finaliza a análise aqui do lado esquerdo. Feito isso, a gente põe um sinal de igual e passa a analisar o lado direito. Tá? O lado direito tem aqui justamente os vetores de força, né, que a gente colocou já na condição positiva, né, já na orientação positiva. Se a gente comparar aqui o lado esquerdo, né,
Todos já estão na orientação positiva. Veja que o momento fletor do lado direito, ele tem o sentido, né, anti-horário. O sentido anti-horário no lado direito é positivo. Então, é justamente ele quem eu quero encontrar. É o esforço interno fletor. Então, este M aqui ele vai entrar positivo simplesmente assim. Igual a M. Pronto, está aqui, né, computada as equações de equilíbrio na forma de uma função do momento fletor, em função da cota x. Tá? Bom, antes de continuarmos a expandir a expressão, a gente tem que calcular, né, ou seja, tem que saber quem é o W de x. W de x, como falado anteriormente, é a carga concentrada equivalente do carregamento distribuído ômega. E ele é calculado pela intensidade do carregamento distribuído vezes, né, o comprimento da carga distribuída, que no caso aqui é x, que é o comprimento que vai do vínculo A até o corte. Bom, então, o W de x será ômega vezes x. Procedendo aí com a continuação, eu vou ter que o momento fletor vai ser RYA vezes x menos, aí no lugar de W de x eu ponho ômega vezes x, tudo isso vezes x dividido por 2. Então, emissão vai ser RYA vezes x menos ômega vezes x quadrado dividido por 2. Tá aí, essa é a expressão, né, geral aí do momento fletor para essa situação. Né? Colocando os valores aí, tanto da reação quanto do carregamento distribuído, nós temos que o momento vai ser igual a 1755,556 vezes x menos. Aqui o ômega é 300. 300 por 2 é 150. É 150 x quadrado. Então, essa é a forma que utilizaremos para calcular os pontos, né, de interesse para o desenvolvimento do diagrama de momento fletor. Aplicando-se, então, os limites do primeiro trecho, temos que a equação fique desta maneira, né? 1755,556 vezes. O extremo inicial é o zero, né? Então, aqui no lugar do x eu ponho zero, tá? Menos 150 vezes o zero ao quadrado. Né? A gente faz uma separaçãozinha aqui para deixar mais organizado. Bom, isso aqui vai resultar em que o momento fletor na posição x igual a zero vale zero. O que é meio que óbvio, porque aqui o vínculo A ele é articulado, ou seja, tem um pino, um parafuso. Não existe nenhum tipo de reação na forma de um momento fletor. Se fosse um engaste, aí eu teria. Ou seja, eu não tenho nenhum tipo de vinculação que resista à rotação da minha viga neste ponto. Né? Então, ou seja, não tem momento de reação neste ponto. Tá? Eu só tenho forças, como foi colocado aqui no desenho. Tá? Então, o momento só pode ser zero. Bom, agora aplicando 2, né, para x igual a 2, aqui no começo eu tenho para x igual a zero. Né? Agora eu vou colocar para x igual a 2 metros. Então, o momento vai ser 1755,556 vezes 2 menos 150 vezes 2 ao quadrado. Isso aqui vai resultar num momento fletor, tá? Igual a 2.911,5
111 newtons metros, tá? Gente, cuidado com a unidade aqui do momento, tá? É newton vezes metro, tá? E não é newton por metro, como é o caso da carga distribuída, tá? É newton vezes metro, tá? Deixa eu pôr vezes aqui direitinho. É newton vezes metro, tá? Então, cuidado aí para não errar na unidade. Bom, como a equação do momento fletor, ou melhor, a função do momento fletor é de segundo grau, então ela é uma parábola. Cabe analisar então se essa parábola tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. Para isso, temos que ver o valor aqui do 150, que no caso ele é negativo. Se aqui o 150, né, que é o valor do termo que acompanha a variável ao quadrado, é negativo, significa que a concavidade da parábola é voltada para baixo. Bom, se eu tenho uma parábola que é uma curva, pelo menos para poder desenhar ela de uma maneira razoável, esboçá-la, né, de uma maneira razoável, eu preciso de pelo menos 3 pontos. Tá? Eu só tenho 2. X igual a 0, momento igual a 0. X igual a 2, momento igual a 2.911,111. Normalmente esse terceiro ponto a gente tira pelo momento máximo, ou seja, nós vamos descobrir onde ocorre o momento máximo e depois nós vamos descobrir o valor do momento máximo. E com isso nós vamos saber se esse momento máximo realmente ocorre dentro do intervalo, que seria o real, ou fora. Quando ocorre fora, significa que esse momento máximo ele não ocorre de verdade fisicamente no problema, tá? Porque ele está fora do intervalo de 2 metros. Tá? Esse cálculo só dá fora se a gente considerar que a função extrapola o limite de 2 metros, que não é o caso. Fisicamente, essa função é válida de 0 a 2 metros. Se ele passar, tá? Já vou adiantando aqui, passa, tá? Mas se ele passar, significa que esse terceiro ponto de máximo só vai indicar que a parábola, ela, entre 0 a 2 metros, ela ainda é crescente. Tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. Tá? Para eu calcular o momento máximo, tá? Que é justamente quem eu quero descobrir, o momento máximo, eu preciso descobrir quem é o x máximo. Quem é o x máximo? É onde o momento máximo ocorre. Tá? Bom, eu sei que o ponto de máximo ocorre quando a derivada da função é igual a zero. Então, a derivada do momento fletor em relação à coordenada tem que ser igual a zero. Mas eu sei que a derivada do momento fletor em relação à coordenada é exatamente igual à cortante. Então, a cortante, quando for igual a zero, eu tenho, né, o meu ponto de máximo. Bom, a cortante, a função da cortante é 1.755,556 menos 300x igual a zero. Tá? Então, a gente vai chegar que o x máximo, é só isolar o x aqui da equação, vai ser 1.755,556 sobre 300. Isso aqui resulta em 5,852 metros. Então, veja, esse x máximo ocorreu exatamente numa posição fora aqui dos 2 metros, fora do intervalo do primeiro trecho. Tá? Quer dizer que o momento máximo vai ocorrer fora? Não, ele não vai ocorrer fora, pois o momento parábola ele só vai até 2 metros, porque é onde até o carregamento distribuído vai. Daí para frente eu tenho outros carregamentos atuando, então é uma outra condição de carregamento, é uma outra condição de valores de esforços internos. Tá? Então, quando dá assim, né, veja, eu fiz um cálculo supondo que esse momento avançasse, né, como se fosse uma função indo até mais infinito, como se ele avançasse além dos 2 metros. Tá? Mas aí, como no real, na física, eu não posso passar dos 2 metros, isso significa que a parábola ela é ainda crescente entre 0 e 2 metros. Então, aqui, ó, entre 0 e 2 metros,
a minha parábola ela ainda é crescente. Tá? Bastaria para eu esboçar isso de uma maneira legal lá na hora que construir o diagrama de momento fletor. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar 3 pontos mesmo, para poder fazer um esboço bem bacaninha. Então, eu sugiro aqui pegar um ponto entre 0 e 2 metros, que no caso eu vou pegar o ponto médio, 1 metro. Então, eu vou alimentar x igual a 1 metro e obter um momento fletor, para eu ter 3 pontos e ter uma condição de esboçar direitinho a minha parábola entre 0 e 2 metros. Então, para x igual a 1 metro, eu tenho que m é igual a 1755,556 vezes 1 menos 150 vezes 1 ao quadrado. Isso resulta num momento fletor igual a 1605,556 newtons metro. Tá? Então, a gente tem agora o terceiro ponto. Com esse terceiro ponto aqui, a gente consegue desenhar, esboçar melhor a parábola de momento fletor dentro do primeiro trecho, entre 0 e 2 metros. Pronto, está feito o primeiro trecho. Faltam agora o segundo e o terceiro. Os parâmetros de cálculo, o método de cálculo serão os mesmos, né? A diferença é que o corte agora vai para o segundo trecho, tá? Que começa então em 2 metros, tá bom? Então a gente parte agora para o segundo trecho.